Graça que Deus em Cristo vos abençoe, bom dia. Sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer mais uma Gotas de Graça para o seu dia, o nosso devocional diário. E hoje quero fazer uma leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 3 e o verso de número 8. Salmo 3, verso 8, que diz o seguinte: Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nós sempre tentamos mostrar o plano de fundo histórico para trazer as reflexões que fazemos aqui. Neste caso, como nós já detalhamos em outros vídeos, o Salmo 3 relata o momento em que Davi está correndo, está fugindo do seu filho Abisalão. Abisalão se levanta contra Davi, persegue ele e ele está fugindo da cidade pelas planícies de Jerusalém. Durante esse período de fuga, período perigoso, um período de reflexões, um período muito difícil, tanto para Davi como para a sua comitiva. Nesse momento, Davi, ele exalta ao Senhor um salmo que denota confiança em Deus no meio da adversidade. E nesse versículo em especial, ele ilustra muito bem essa confiança e a certeza do cuidado de Deus em meio às adversidades da vida. O verso é muito rico e inspirado para trazer lições, mas acredito eu que neste dia nós temos duas grandes reflexões a fazer. Primeiro, na primeira parte do verso, Davi diz o seguinte: do Senhor é a salvação. E aqui nós temos duas verdades. Primeiro, a salvação imediata. O Senhor é aquele que nos livra. Quantas pessoas já não citaram o Salmo 91 em momentos de perigo, crendo que ao ler e buscar as promessas que ali estão escritas, o Senhor promove o livramento. E durante todas as escrituras nós vemos Deus dando livramento àqueles que confiam nele, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, como Daniel na cova dos leões, como Moisés em meio às suas caminhadas no deserto. Tantos outros podem servir de exemplo de um Deus que é salvação em meio às suas lutas, é salvação em meio às suas guerras, é um Deus que muda o quadro em meio à adversidade, ao perigo, à luta e à guerra. Pastor, então por que não acontece comigo? Na verdade, sempre acontece, muitas vezes nós nem sequer percebemos. Mas uma coisa é certa, precisa de algo que Davi deixa muito exposto. O que, pastor? Confiança em Deus. Davi realmente confiava nisso e vivia a partir dessa confiança. Davi não tomava decisões por medo, Davi não tomava decisões porque tinha condições ou deixava de ter. Davi tomava decisões a partir da confiança que ele tinha em Deus. Davi era rei, um grande estrategista de guerra, mas nunca saía uma peleja sem antes se comunicar com Deus e pedir o direcionamento. A segunda grande verdade nesse primeiro verso, nesse primeiro texto, é que do Senhor também é a salvação do pecado, é a salvação das malignidades espirituais. É o Senhor que enviou Cristo, o Senhor que enviou o Espírito Santo, o Senhor que enviou a palavra. Então, do Senhor pertence a salvação imediata e a salvação eterna. É dele o projeto de salvação, e no capítulo 3, versículo 16 de João, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi Deus a iniciativa de nos alcançar. Não foi nós a iniciativa de buscarmos a Deus. E Ele, pela sua misericórdia, continua sendo até hoje. O Senhor, do Senhor é a salvação. A segunda parte do verso diz assim: e sobre o teu povo, a tua bênção. E aqui nós temos a segunda grande verdade recheada de muitos princípios. O primeiro, ele diz: sobre o teu povo. Tudo que foi criado e todas as pessoas que foram criadas pertencem a Deus. Por direito de criação, Deus é criador de cada uma delas. Mas existe um povo que Deus tem aliança. Existe um povo que vive debaixo de princípios, de promessas, de direcionamentos de Deus. Esse povo desfruta de todas as bênçãos de Deus porque eles vivem em interação, em intimidade, em comunicação, em comunhão com Deus. Por isso que Davi diz assim, sobre o teu povo. Existe um povo que é denominado povo de Deus. Existe um povo que é denominado um povo do Todo-Poderoso. Nós temos a nação de Israel, por exemplo, que durante tantos anos e até hoje desfruta da bênção de Deus. Mas existe um outro povo que também é povo de Deus, que é a igreja.
Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador fizeram aliança com Deus e, a partir daquela aliança, através de Cristo, desfrutam de todas as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E aqui cumpre-se cabalmente esse texto quando ele diz: sobre o teu povo, a tua bênção. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Todos nós que somos povo de Deus, um dia nós não éramos povo. E é Paulo que explica isso. Pastor, e quando é que a gente passa a ser? Quando Cristo torna-se Senhor da nossa vida e cria-se uma ligação entre nós e Deus, e toda essa bênção prometida, que é para o povo de Deus, virá também sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que nesse dia você reflita sobre essas duas grandes verdades: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, a tua casa, a tua família, que a bênção de Deus venha sobre a tua história e que você possa, se você não tem essa aliança ainda, faça o mais rápido possível, porque existe muitas bênçãos a alcançar a tua casa. Compartilhe essas gotas de graça com o máximo de pessoas possível, levando graça para os corações que precisam de uma direção e da graça de Deus. Um forte abraço, Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.